Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Marco César para mais uma videoaula. Hoje nós vamos ver uma questão de matemática. Vamos falar sobre razões trigonométricas. Inscreva-se agora mesmo nesse canal e dê um like no vídeo para nos ajudar. Razões trigonométricas. Observando esse triângulo, nós notamos que ele é um triângulo retângulo. Por quê? Porque ele tem um ângulo reto, um ângulo correspondente a 90 graus. Oposto a esse ângulo de 90 graus, nós encontramos aqui nessa diagonal a hipotenusa. Analisando então esse ângulo que está aqui do lado, o ângulo X, oposto a ele, nós temos então o cateto oposto. Esse lado que sobrou será chamado de cateto adjacente. Observe que não é difícil para saber aonde se encontra a hipotenusa, o cateto oposto e o cateto adjacente. Oposto ao ângulo reto, nós temos a hipotenusa. Analisando esse lado aqui desse ângulo, nós temos oposto a ele o cateto oposto. E, consequentemente, o que sobrou é o cateto adjacente. Vamos então continuar. Observe agora. Aqui está o ângulo reto. Então, oposto a ele estará a hipotenusa. Analisando agora esse ângulo que está aqui em cima, aonde está o cateto oposto? O cateto oposto estará oposto a ele. Está aqui, cateto oposto. E, consequentemente, aqui o lado que sobrou é chamado de cateto adjacente. Para as razões trigonométricas básicas, nós temos três: seno, cosseno e tangente, que nós veremos agora. Para calcularmos o seno, só precisamos lembrar que o seno ele é a razão entre o cateto oposto e a hipotenusa. Veja, o seno é igual ao cateto oposto sobre a hipotenusa. Aqui, por exemplo, nós temos cateto oposto e hipotenusa. Já o cosseno é a razão do cateto adjacente sobre a hipotenusa. Cateto adjacente sobre a hipotenusa. A tangente será, então, o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Sabendo disso, vamos então passar para a nossa questão de matemática. A questão diz assim: um caminhão sobe uma rampa inclinada de 28,08 graus em relação ao plano horizontal. Se a rampa tem 17 metros de comprimento, a quantos metros aproximadamente o caminhão se eleva verticalmente após percorrer toda a rampa? Essa questão está dizendo que o caminhão ele subiu uma rampa e essa rampa estava inclinada. Estava inclinada 28,08 graus, quer dizer, um pouquinho mais de 28 graus. Isso em relação ao plano horizontal. Lembrando que a rampa tem 17 metros de comprimento. Observe que o problema já traz o valor do seno, do cosseno e da tangente desse ângulo. Por exemplo, o seno desse ângulo, 28,08 graus, corresponde a 0,471. O cosseno desse mesmo ângulo corresponde a 0,882. E a tangente desse ângulo corresponde a 0,533. O problema, então, quer saber quantos metros aproximadamente esse caminhão vai ficar elevado depois que subir toda a rampa. Letra A, 10 metros. B, 8 metros. C, 6 metros. D, 7 metros. E E, 9 metros. Eu resolvi criar uma ilustração do problema dado para facilitar, então, a nossa compreensão. Observe, ele disse que havia uma rampa e essa rampa tinha uma inclinação de 28,08 graus. Eu vou chamar esse ângulo aqui de X. Observe que cada vez que o caminhão subir, ele automaticamente está se elevando. Nós temos aqui uma altura que nós precisamos calcular. A rampa mede 17 metros. Vamos prosseguir. Vamos colocar logo os valores que o problema já traz, que é o valor do seno, do cosseno e da tangente desse ângulo 28,08 graus. A gente vai precisar usar um desses valores que ele deu. Analisando aqui novamente o desenho, observe uma coisa.
Aqui nós temos um ângulo de quantos graus? Aqui nós temos, com certeza, um ângulo de 90 graus. Se nós temos aqui o ângulo reto, aonde estará a hipotenusa? A hipotenusa, lógico, estará aqui desse lado. Nós temos, então, a hipotenusa sendo a própria rampa, e essa rampa mede 17 metros. Analisando o ângulo, nós temos o ângulo de 28,08 graus. Aonde está o cateto oposto? O cateto oposto estará, com certeza, aqui na frente. E, consequentemente, aqui embaixo nós vamos ter o cateto adjacente. Vamos, então, para a nossa resolução. Nós vimos que nós temos o seno, o cosseno e a tangente. Mas qual dessas razões trigonométricas nós vamos usar? Observe que o ângulo x está desse lado e nós precisamos calcular o cateto oposto. Observe que esse cateto oposto que precisamos calcular, ele na verdade é a altura que o caminhão vai ficar quando estiver percorrido toda a rampa. Se precisamos calcular o cateto oposto e nós já temos aqui o valor da hipotenusa, nós não vamos precisar aqui nesse caso nem se preocupar com o cateto adjacente, porque nós iremos usar o quê? O seno. E o que diz a razão trigonométrica do seno? Que o seno de x é igual ao cateto oposto sobre a hipotenusa. Se nós sabemos que o seno de x é igual ao cateto oposto sobre a hipotenusa, isso é a mesma coisa de dizer que esse cateto oposto sobre a hipotenusa é igual ao seno de x. Cateto oposto sobre a hipotenusa será igual ao seno de x, que corresponde a 28,08 graus. Cateto oposto será igual ao seno de 28,08 e observe que a hipotenusa está sendo aqui dividida, então ela passa o quê? Multiplicando vezes a hipotenusa. Cateto oposto será igual ao seno de 28,08 graus, que o problema já traz a resposta. Ele diz que o seno de 28,08 graus corresponde a 0,471. Então, vamos substituir aqui pelo valor correspondente ao seno, vezes a hipotenusa. Quanto mede a hipotenusa? A hipotenusa é a rampa, e a rampa mede 17 metros. Cateto oposto é igual a 0,471 vezes 17. Vamos fazer a multiplicação. Quando você tiver uma multiplicação com número decimal, quer dizer, número com vírgula, não se preocupe. Resolva a multiplicação normalmente como se não tivesse vírgula. E ela será, então, acrescentada lá na resposta. Vamos lá. 7 vezes 1, 7. 7 vezes 7, 49. O 9 fica e o 4 sobe. 7 vezes 4, 28. Com mais 4 que foi 32. O 2 vai para baixo e o 3 sobe. 7 vezes 0 dá 0. 0 mais 3, 3. Agora ficou mais fácil, só multiplicar o 1. Quando multiplicamos aqui, nesse caso, 1 vezes 1, a resposta tem que pular aqui uma casa. Ele vai vir para cá, para baixo, ok? Então, 1 vezes 1 dá 1. Tenho que saltar aqui uma casa. 1 vezes 7, 7. 1 vezes 4 dá 4. 1 vezes 0 dá 0. O que fazemos agora? Vamos somar. 7 não tem número aqui, então vamos só baixá-lo. 9 mais 1 dá 10. O 0 fica e 1 vai subir. 1 mais 2 dá 3. 3 mais 7 dá 10. O 0 vai ficar embaixo e 1 vai subir. 1 mais 3 dá 4. 4 mais 4, 8. Esse 0 aqui não vai precisar nem baixar ele. Veja. Aqui, a vírgula está oculta, porque ela está nessa ponta, então não se conta. Aqui nós temos 1, 2, 3 casas para chegar na vírgula. Então, o que nós vamos fazer? A vírgula está aqui, vamos contar 1, 2, 3. A vírgula vai ficar aqui, depois do 8. Então, nós temos 8,007. Então, quanto é 0,471 vezes 17? Vai dar 8,007. Observando essa resposta, não temos dúvida de que esse cateto oposto será aproximadamente 8 metros. Vamos voltar para a questão. Esse cateto oposto, ele corresponde a
8 metros. Então, qual é a resposta correta? Resposta correta, letra B, 8 metros. Muito obrigado por sua atenção. Aqui quem fala é o professor Marco César. Se você gostou dessa videoaula, dê um like e inscreva-se no canal.